mito de Aubris. O legendado, a compensação psíquica, a Aubris mítica, foi uma tentativa por apologistas de Artheon para explicar os fundamentos da religião de Aldmer para Uriel V, na parte inicial gloriosa de seu reinado. Silenciosamente evitou qualquer culpa ou preconceito contra o conceito de Lorca, que ainda era considerado pelos cirodílicos como Xizar, o irmão desaparecido dos divinos. Apesar disso, os Psychic ainda dão um bom resumo da visão do Elder. E assim servirá nossos propósitos aqui. Essa versão vem dos arquivos do Seminário Imperial, das notas manuscritas de um escriba desconhecido. O mítico Aubris existe desde os tempos sem medida, como um reino não natural fantasioso. Aubris é usado para conotar a penumbra imperceptível, o centro cinzento de Is e Is, não de Anu e Padmé. Ele contém os reinos das multidões de Artérios e Oblivion, bem como outras formas estruturadas. Os seres mágicos de Mythic Aubris vivem por um longo tempo e têm uma vida narrativa complexa, criando os padrões do mito. Estes são espíritos perfeitos de pedaços de polaridade imortal. O primeiro deles foi Akatosh, The Trime Dragon, cuja formação tornou mais fácil para os espíritos se estruturarem. Deuses e demônios formaram e reformaram e procriaram. Finalmente, os seres mágicos do mítico Aubris contaram a história final. Contaram a história final, a de sua própria morte. Para alguns isso foi a transfiguração artística na substância concreta e não mágica do mundo. Para outros, essa foi a guerra, que em todos foram mortos, seus corpos se tornando a substância do mundo. Para outros ainda, este era o casamento romântico e paternidade, como os espíritos dos pais naturalmente tendo que morrer e dar lugar às sucessivas raças mortais. O agente dessa decisão comunal foi Lorcan, que os mitos mais antigos vilificam como um trapaceiro ou um enganador. Versões mais simpáticas dessa história apontam Lorcan como sendo a razão pela qual o plano mortal existe. Os seres mágicos criaram as raças de Aubris, mortais à sua própria imagem, conscientemente, como artistas e artesãos, ou como matéria pobre e fétida da qual os mortais surgiram, ou em uma variedade de outros sentidos analógicos. Os seres mágicos, então, tendo morrido, tornando-os Etiada. Os Etiada são coisas percebidas e reverenciadas pelos mortais como deuses, espíritos ou gênios de Aubris. Através de suas mortes, esses seres mágicos se separam da natureza, dos outros seres mágicos dos reinos não naturais. Os Daedra foram criados nessa época também, sendo espíritos de deuses mais sintonizados com Oblivion, ou aquele reino mais próximo do vazio de Padmé. Este ato é o alvorecer da Era Mítica, ou Era Merética. Ela foi percebida pelos primeiros mortais de muitas maneiras diferentes, seja como uma segunda criação jubilosa, ou, especialmente pelos elfos, como uma dolorosa fratura do divino. O criador do evento é sempre Lorca. Lorca, essa divindade, criador, enganador, testemunha, está em toda a tradição mítica tamariélica. Seu nome mais popular é o Aldmer de Lorca, ou Dom-Drum. Ele convenceu ou inventou os espíritos originais para provocar a criação do plano mortal, perturbando o status quo, assim como seu pai, Padmé, introduziu a estabilidade no universo no lugar do início. Depois que o mundo é materializado, Lorcan é separado de seu cetro divino, às vezes involuntariamente, e vagueia pela criação de Etiada.
Interpretações desses eventos diferem amplamente da cultura abaixo. Estão alguns dos mais conhecidos. Yokudan, Satakal, The World Skin, Satak, a primeira serpente, a serpente que veio antes, e todos os mundos que viriam descansavam no brilho de suas escamas, mas não era tão grande que havia nada além e, portanto, estava enrolado em volta de si mesmo, mas e dos mundos. Eles deslizavam um no outro, mas nenhum deles tinha espaço para respirar, ou mesmo estar. E assim os mundos chamavam algo para salvá-los, deixá-los sair, mas é claro que não havia nada fora da primeira serpente. Então, a ajuda tinha que vir de dentro. Este era Akel, o estômago faminto. Akel se deu a conhecer e Satak só podia pensar no que era. Ele era melhor. Fome. Então, comia e comia. Logo havia espaço suficiente para viver nos mundos. E as coisas começaram. Essas coisas eram novas e muitas vezes cometiam erros, pois quase não havia tempo para praticar as coisas antes. Então, a maioria das coisas terminava rapidamente, ou não eram boas, ou desistiam de si mesmas. Algumas coisas estavam prestes a começar, mas foram consumidas por Satak. Chegou a essa parte do seu corpo e foi um tempo violento. Logo, Akel fez Satak morder seu próprio coração, e este foi o fim. A fome, no entanto, recusou-se a parar, mesmo na morte, e assim a primeira serpente derramou sua pele para começar de novo. Quando o velho mundo morreu, Satakal começou. E enquanto as coisas perceberam esse padrão, eles perceberam qual era a sua parte. Eles começaram a tomar nomes como Huptuga ou Tuhaka e caminhavam em busca de seus parentes. Como Satakal se alimentava repetidas vezes, os espíritos mais fortes aprendiam para contornar o ciclo, movendo-se em ângulos estranhos. Eles chamavam o processo de walkabout, uma maneira de caminhar entre as peles do mundo. Huptuga era tão grande que ele era capaz de colocar as estrelas nos céus para que os espíritos mais fracos pudessem encontrar caminhos mais fáceis. Essa prática tornou-se tão fácil para os espíritos que tornou um lugar chamado Far Shores um tempo de espera até a próxima pele. Huptuga foi capaz de gerar muitas crianças através dos círculos, e então ele ficou conhecido como Papa Alto. Ele continuou a colocar estrelas para mapear o vazio para os outros, mas depois de tantos ciclos, havia espíritos demais para ajudar. Fez-se um ajudante dos detritos de peles passadas, e isso foi em um mês. Uma segunda serpente, Sep, tinha um estômago faminto, que ainda restava nele. Várias fomes, várias peles. Ele estava com tanta fome que não conseguia pensar direito. Apenas comia os espíritos que ele devia ajudar. Mas Papa Alto sempre chegava e os levava de volta para fora. Finalmente, cansado de ajudar, Papa Alto, Sep foi e reuniu o resto das peles e as enrolou, enganando os espíritos para ajudar ele, prometendo-lhes que assim que você alcançava o novo mundo, fazendo um dos antigos. Esses espíritos amavam esse modo de viver, mas era mais fácil, não mais pular de um lugar para o outro. Muitos espíritos se juntaram, acreditando que isso era um bom pensamento. Papa Alto apenas balançou a cabeça. Muito em breve, os espíritos na bola de pele começaram a morrer, porque eles estavam muito longe do mundo real de Satakal. E eles descobriram que era muito longe para pular nas Far Shores agora. Os espíritos que foram deixados imploraram por Papa Alto que os aceitasse. E Papa os aceitaria de volta, mas a cruel Huptuga não o faria. E ele disse aos espíritos que eles deveriam
aprender novas maneiras de seguir as estrelas até Far Shores agora. Se não pudessem, então eles deveriam viver através de seus filhos, o que não era o mesmo de antes. No entanto, precisava de mais punição, e Papa Alto, esmagando a cobra com uma vara grande, a fome caiu de boca no morto no mês, e foi a única coisa que restava da segunda serpente. Enquanto o resto do Novo Mundo foi autorizado a lutar de volta à divindade. O mês só poderia fugir em torno de uma pele morta, ou nadar no céu, um vazio faminto que ciosamente tentou comer as estrelas.